Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos e a todas. Sejam bem muito vindos para a reflexão do dia de hoje. Hoje, dia 3 de março, quarta-feira. O Evangelho está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimiam. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos romeiros do Senhor Bom Jesus, nesse quarta-feira, dia 3 de março, o Evangelho nos convida para compreender a proposta e o caminho de Jesus Cristo. Quando Jesus, terceira vez, fala sobre sua morte para seus discípulos, que ele será entregue nas mãos dos homens, dos fariseus, dos judeus, e será crucificado, morto, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Mas os discípulos não conseguiram compreender o caminho da cruz. Eles não conseguiram compreender a proposta de Jesus que leva para a morte, a cruz, e depois vem a ressurreição. Por isso, a mãe dos 2 discípulos, ela já quer guardar, garantir vagas para seus 2 filhos lá no reino de Deus, sem saber o que ela está pedindo. E os discípulos também começaram a discutir entre eles quem é maior entre eles, quem vai pegar o maior cargo no reino de Jesus. Na verdade, Jesus fica triste com os discípulos porque eles não conseguiram entender a proposta e o caminho da cruz que Jesus ia tomar. Muitas vezes nós também, queridos irmãos e irmãs, como esses discípulos, que nós não conseguimos entender, compreender a vontade de Deus em nossa vida. Nós não conseguimos compreender o plano de Deus em nossa vida. Muitas vezes Deus nos quer ensinar através das derrotas, através das humilhações, através dos sofrimentos e dificuldades, porque não sempre as nossas vitórias e nossos sucessos
nos ensina, mas sim, muitas vezes, as derrotas, as humilhações que nos ensina muitas coisas. A cruz nos ensina o que é a vida dura, as dificuldades nos ensina muitas coisas. Por isso Jesus nos convida para caminhar esse caminho da cruz, caminhar pelo caminho que nos leva para a vitória que devemos passar pela cruz, pelos sofrimentos. Então, sem a cruz, sem sofrimentos, não tem a vitória, não tem a ressurreição. Por isso, como Maria, nós também vamos nos entregar nosso projeto, nossa vida, nossos planos, tudo que nós pensamos para fazer em nossa vida, na mão de Deus. E deixamos a Deus para fazer a tua vontade em nossa vida. Não é a nossa vontade, não é a minha vontade deve ter feita, mas deixa a permitir a vontade de Deus acontecer em nossa vida. Muitas vezes a vontade de Deus em nossa vida não é preferida, é dolorida, sofrida, mas isso que nos leva para a ressurreição e vitória através da cruz e a morte. Por isso nós vamos pedir a Deus que Deus nos formula, nos modela, nos transforma e muda para que nós sejamos na mão de Deus para o formulado, mudado, transformado segundo a tua vontade. Por isso, nesse momento, rezemos que todos os nossos planos, projetos sejam abençoados por Senhor bom Jesus. Então, nesse momento, desejo a todos vocês um ótimo dia e um dia abençoado pela Senhor bom Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Senhora, Nossa Senhora das Neves, Deus nos abençoe e protege. Que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.